A Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou 2.564 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil em 2023, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa um aumento de 10% em relação à quantidade de resgates realizados no ano anterior. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora ao vivo com o Marcelo Nascimento, que faz parte do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Ele que está conectado aqui com a gente. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Iver. A todos e todas. Prazer estar aqui falando com vocês. Prazer recebê-lo também. Infelizmente, a notícia não é boa, né? Qual que é a avaliação que vocês podem fazer nesse momento desses dados que foram levantados durante o ano de 2023? Olha, esses são dados preocupantes, até porque hoje, nos grandes centros, nas grandes cidades, é possível, né, visualizar o trabalho infantil. Então, nós temos um aumento. O IBGE trouxe, no final do ano passado, o grande aumento dos dados sobre trabalho infantil, ou seja, crianças e adolescentes que estão sendo exploradas, a sua mão de obra, e com isso você abre a porta para diversas outras violações de direitos. Então, é preocupante, né? E nós precisamos um grande esforço nacional para a erradicação do trabalho infantil, prevenir e erradicar o trabalho infantil. Queria que você ajudasse a gente a entender quais são os possíveis impactos na sociedade e também na vida dessas crianças e adolescentes que são vítimas desse trabalho infantil. Olha, primeiro, o primeiro impacto, a criança vítima, criança e adolescente vítima do trabalho infantil, o primeiro passo, gradualmente, ele vai abandonar a escola. Então, nós vamos ter ali crianças e adolescentes fora da escola. Estando fora da escola e estando nessa situação, elas se tornam mais vulneráveis. Então, essas situações, elas podem também começar com o trabalho infantil e levar essa criança a uma situação de violência, seja ela violência física, violência sexual, exploração sexual, desaparecimento. Então, assim, o trabalho infantil, ele é grave e ele abre as portas para outras violências que essa criança pode vir a sofrer nessa situação. Então, é importante também um esforço nacional, né? Primeiro, conscientizando a sociedade, né? E quando ela visualiza o trabalho infantil, ela pode denunciar para o Disque-100, ela pode denunciar no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Estadual, ela pode denunciar aos conselhos tutelares. É importante também que toda a sociedade, ao denunciar, nós precisamos olhar para essas crianças com um olhar de cuidado, de proteção, né? É muito comum você ter propagandas, campanhas, trabalho infantil é crime. Então, nós temos, não é um crime, porque não está tipificado no Código Penal, mas, por outro lado, nós precisamos ter um olhar protetivo. Não é olhar para essas crianças como criminosas, olhar para essas crianças como sujeitas de direitos que são, né? E que nós precisamos protegê-lo. O artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever de todos, família, sociedade e Estado. E nós estamos falhando, porque o IBGE trouxe os dados no final de 2023 que o trabalho infantil aumentou, né? Então, isso é gravíssimo. E nós precisamos prevenir e erradicar o trabalho infantil. Não dá para a gente aceitar, né, e naturalizar uma regressão, um retrocesso nesse sentido. E quais são as principais causas que levam as crianças e os adolescentes a serem inseridos no trabalho precocemente, que empurra essas crianças para esse cenário, para essa realidade? Bom, primeiro, né, a extrema vulnerabilidade, evidentemente, né, as dificuldades financeiras que as famílias passam ainda, né, e é importante que essas famílias sejam referenciadas no CRAS, próximo da sua casa, para que essa criança não tenha que ir para o trabalho infantil, né? Então, assim, a partir daí também nós temos um consumismo, né, muito grande, e aí ter, né, e a criança, adolescente vai vendo isso, ela tem desejo, ela tem vontade, então isso também pode contribuir, né, vai falar, não posso te dar, então fala, posso trabalhar, posso arrumar, né, porque eu quero o celular, eu quero o tênis, eu quero o relógio, eu quero isso, eu quero, enfim, e é muito natural da idade também, né, então são fatores que vai empurrando, e tem também, né, o outro lado,
né, que é o lado patronal. Ah, quero ajudar essa família, quero ajudar as crianças. E aí vai contratando a mão de obra barata. Evidentemente que uma criança adolescente jamais vai receber igual um adulto, né? Então isso gera também o quê? Gera riqueza para aquele que está contratando. Então são fatores que nós precisamos estudar, refletir e conversar com a sociedade. A primeira questão é não naturalizar o trabalho infantil. Essa história de eu trabalhei, sou um homem do bem, meu pai... Nós precisamos romper com essa história que a gente vai dizendo como cultural e vai deixando que o trabalho infantil vai ceifando a infância de crianças e adolescentes. O trabalho infantil não pode ser cultural, o trabalho infantil não pode ser naturalizado e nós precisamos prevenir o trabalho infantil, né? E, evidentemente, ampliando também, né, nos territórios as políticas públicas de cultura, lazer, esporte, para que essa criança também tenha o conjunto de direitos que é dela. Isso nós ampliamos só com as políticas públicas. Então, precisa ter um olhar também para o território onde essas crianças estão, onde esses adolescentes estão, para complementar o que ela tem na escola, para que ela não tenha que ir para o trabalho infantil. Então, é muito importante que toda a sociedade, primeiro, não naturalize, né? Não é cultural, não é bom, não é bom, e nós estamos roubando. O trabalho infantil rouba a infância de crianças e adolescentes. Certo, estou aqui só para a gente ilustrar rapidamente, antes de encerrar, os estados, né? A lista de estados com mais casos de resgates de exploração do trabalho infantil em 2023. Quem lidera essa lista é o estado do Mato Grosso do Sul, seguido de Minas Gerais, São Paulo, Ceará e Rio Grande do Sul. E aí tem também nessa lista Espírito Santo, Pernambuco, Maranhão, Bahia e Roraima. Então, todo mundo precisa assumir ali o seu papel para combater essa prática, porque acaba expondo essas crianças e adolescentes a outros tipos de violência. Obrigado, viu, Marcelo? Abraço para você, parabéns pelo trabalho, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço e para toda a sociedade. Encontrou uma criança em situação de trabalho infantil, de violência, seja qual for essa violência, faça uma ligação, diz que tem, ajude a proteger e cuidar dessa criança e desse adolescente. Tá certo, abraço, tchau, tchau.